Dando continuidade ao segundo bimestre, ao segundo módulo, nós vamos então retornar aos atos processuais no procedimento comum. Então, nós vamos ver audiência de instrução e julgamento, sentença e coisa julgada. Começando pela audiência de instrução e julgamento, artigos 358 a 368 do Código de Processo Civil. Muito bem. Vamos, antes de começar o estudo propriamente dito da audiência, vamos nos situar, né, em que momento nós estamos no nosso rito comum. Fizemos a petição inicial, distribuímos e registramos. Então, está ajuizada a nossa ação e o juiz vai proferir um despacho liminar positivo, mandando citar o réu e intimar as partes para audiência de conciliação ou de mediação. Inexitosa essa audiência, vai haver o prazo de 15 dias para o réu oferecer a sua defesa, que poderá consistir em contestação e reconvenção. Passado o prazo para a defesa, nós teremos as providências preliminares, ou seja, o processo ele retorna ao juiz para providências preliminares e uma delas é mandar intimar o autor para réplica, ou seja, para manifestação sobre preliminares, defesa indireta de mérito, juntada de documentos, contestação de reconvenção, feitas pelo réu. Passado esse prazo de 15 dias de entrega ou não dessa manifestação, o processo retorna ao juiz para o saneamento. É um dos momentos em que o juiz poderá, como gestor do processo, marcar uma audiência técnica, chamando principalmente os advogados para que digam que provas eles ainda querem produzir. Então, nós poderemos ter a audiência técnica ou não. O juiz ele poderá determinar a produção de prova, poderá marcar essa audiência de instrução e julgamento, que é então onde nós nos encontramos para realizar o estudo. Muito bem. Então, a audiência, ela é um ato processual público, solene, substancial do processo, presidido pelo juiz, onde se instrui, discute e decide a causa. Ato processual público. A regra é essa, salvo casos em que correm em segredo de justiça. Solene. Ainda temos algumas formalidades, embora pelo novo CPC elas tenham diminuído bastante, como por exemplo, as perguntas podem ser realizadas diretamente às testemunhas, diretamente às partes em depoimento pessoal, não mais tendo aquela formalidade que tudo antes era perguntado para o juiz e o juiz perguntava à testemunha ou à parte. Substancial do processo. A regra é que haja audiência, mas existem muitas exceções. Por quê? Não havendo necessidade de depoimento pessoal, não havendo necessidade de comprovação por testemunhas, nem perícia, não vai haver a necessidade de audiência. Então, temos exceções. Presidida pelo juiz, onde se instrui, se colhem provas, sejam mediante o questionamento do perito, o depoimento pessoal e mesmo testemunhas. Se discute, então, vai haver um espaço para debate e decide a causa. Então, é possível também que o juiz decida ao término da audiência. Vamos pegar o código para ver um item importante aqui para vocês relembrarem, que é o poder de polícia. Coloquei lá o 360 combinado com o parágrafo único do 361, porque eles dizem respeito a esse poder de polícia, que é um poder que existe para auxiliar o poder jurisdicional. Por exemplo, está lá o inciso 1 do 360, manter a ordem e o decoro na audiência, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente, requisitar, quando necessário, força policial. Então, vejam, são poderes que o juiz tem para auxiliar na prestação jurisdicional. Eu li alguns exemplos aqui
mas existem outros que estão ao longo do Código de Processo. Um outro item importante sobre a audiência é a possibilidade de adiamento. Estão lá os dois artigos 362 e 363, dispondo que a audiência poderá ser adiada por convenção das partes, se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, ou por atraso injustificado do seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Então, há possibilidade sim do adiamento. Lembrando que a audiência de instrução e julgamento, ela é única, ela acontece uma vez só. Pode ela ser adiada ou ela pode ser interrompida e ter continuidade em outro dia. Mas não quer dizer que nós teremos duas audiências de instrução, é uma só no processo. O próximo item diz respeito às atividades para a realização da audiência. É importante a gente relembrar essas atividades preparatórias. Vejam, como eu disse ali no conceito, na definição da audiência, nem sempre ela vai acontecer, mas para que ela aconteça, existem alguns atos que devem ocorrer antes do dia da audiência. Então, nós temos lá no saneamento, quando o juiz decide, né, pela audiência, então marca a data da audiência. Se nós vamos ter testemunhas, eu preciso já ter depositado o rol de testemunhas, como nós vimos no módulo anterior. Se nós vamos ter depoimento pessoal, tem que ter sido requerido ou na inicial ou na contestação ou determinado pelo juiz, porque a intimação das partes ela é pessoal para comparecimento. Então, mais um ato de intimação pessoal das partes, intimação das testemunhas. Se há necessidade de esclarecimento dos peritos, vamos intimar os peritos para comparecimento. Então, são várias atividades ou atos que preparam a realização da audiência, certo? Então, esse item 1 são atividades que antecedem, são atos que antecedem o dia da audiência. A partir do item 2, nós estaremos falando da audiência, do dia de realização da audiência. Então, está ali, o primeiro deles, a abertura. O que é a abertura? A abertura é o pregão, é quando se chama, no dia e hora designados, se chamam as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que devam participar, para que se inicie, para que ingressem na sala de audiências, né? Que é quando o juiz declara aberta a audiência. Feito isso, o próximo ato é a tentativa de conciliação. Então, estamos ali com as partes, os procuradores, né? De repente o Ministério Público, dependendo do caso, e o juiz obrigatoriamente, se for possível, ele obrigatoriamente tem que se manifestar a respeito de conciliação, tem que propor a conciliação, essa tentativa de solução consensual do conflito, certo? Inexitosa essa conciliação, então nós vamos passar para a atividade de instrução, conforme está elencado no 361, naquela ordem. Então, ordem preferencial. Primeiro, perito e assistentes técnicos, depois o autor e em seguida o réu para depoimento pessoal. Por fim, as testemunhas, primeiro as do autor e depois as do réu. Nós já estudamos, né? Lembrando que nós já vimos no módulo anterior a produção do depoimento pessoal, a produção da prova testemunhal. Então, nós já sabemos como isso acontece na audiência de instrução e julgamento. Eu ia mencionar audiência de conciliação, instrução e julgamento, porque também é chamada. Mas pode que, excepcionalmente, não haja possibilidade de conciliação, pelo direito não possibilitar a conciliação, então
é mais comum chamarmos só instrução e julgamento. Encerrada a atividade de instrução, vamos passar para o debate oral. Está lá o 364, dispondo sobre o debate oral, que o juiz, então, abre a palavra para os procuradores fazerem uma síntese, né, do que foi pedido, do fato que foi alegado, do que foi comprovado, mas poderá que as partes de comum acordo requeiram ao juiz que sejam feitos memoriais, ou seja, ao invés de fazer o debate oralmente, se entrega por escrito, digitado ou digitado. Então, teremos o memorial do autor e o memorial do réu. Está lá o artigo 364, dispondo da possibilidade do fornecimento de memoriais ao invés de fazer o debate oral. Mas digamos que na nossa audiência houve o debate oral e o juiz, ao término do debate oral, ele poderá proferir sentença. Ele pode, está lá o 366, 366, dispondo que, encerrado o debate, ou oferecidas as razões finais, que é um outro nome que se dá ao debate, o juiz proferirá sentença na audiência, ou no prazo de 30 dias. Então, ele pode levar o processo concluso para a audiência, para a sentença em momento posterior. Por fim, a lavratura do termo, que está lá no 367 do Código de Processo Civil. E concluindo o item da audiência de instrução e julgamento, falamos em sentença. E é o nosso próximo ponto, a sentença 485 a 501 do Código de Processo Civil, como um dos pronunciamentos do juiz. Lembrem, né? Nós temos o despacho, nós temos as decisões interlocutórias e nós temos as sentenças, que é o objeto do nosso estudo agora. Reforçando aqui a nossa ordem dos atos processuais no procedimento comum, notem que após a audiência de instrução e julgamento, nós temos aqui a sentença, né? Nós estamos chegando ao término do nosso procedimento comum. O primeiro item sobre sentença é a classificação. Temos as sentenças terminativas e as sentenças definitivas. As terminativas, 485 do CPC, elas ocorrem quando o juiz não resolve o mérito. E ali nós temos um elenco de casos, não são exaustivos, em que o juiz vai proferir essa sentença terminativa. Nós temos as sentenças definitivas, 487, quando houver resolução de mérito. No inciso 1 do 487, nós temos que o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, aqui está o julgamento, o verdadeiro julgamento no inciso 1 de procedência, de improcedência, no inciso 1 do 487. Inciso 2. Decidir de ofício ou requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Inciso 3. Homologar. O inciso 3, ele elenca 3 casos de sentenças de mérito atípicas. Porque aqui não há um julgamento como dispõe lá no inciso 1. Os casos são o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção, a transação e a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. São atípicas porque elas condicionam o julgamento do juiz, diferentemente do que acontece no inciso
1 do 487. Próximo item sobre sentença, ele vai tratar dos elementos da estrutura da sentença. O 489, então, dispõe que são elementos essenciais da sentença. Número 1, o relatório. Número 2, a fundamentação, ou também chamada motivação. E número 3, o dispositivo. O primeiro deles, então, o relatório. No relatório, nós teremos o nome das partes, a identificação do caso com a suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Feito o relatório, o juiz passa para a segunda parte, que é a fundamentação. Lá ele analisa as questões de fato e de direito. Ele vai analisar questões preliminares e questões de mérito. E é na fundamentação, então, que ele motiva o que vem no próximo item, que é o dispositivo. Então, a motivação da procedência, a motivação da improcedência, do acolhimento de uma preliminar, certo? Então, na terceira parte, que é o dispositivo, ali o juiz, então, resolve as questões principais que as partes lhe submeterem. Então, é ali que ele julga procedente ou improcedente o pedido do autor, ou a reconvenção do réu. Além disto, eu elenquei mais alguns pontos que são obrigatórios ou não, que estarão nesta terceira parte. O primeiro deles é a sucumbência. É obrigatório em todos os casos, inclusive se as partes elas têm o benefício da gratuidade da justiça. Lembram que sucumbência é igual a despesas processuais e mais honorários advocatícios. Então, sempre que o juiz chegar no dispositivo, ele faz o julgamento e, consequentemente, trata da sucumbência. Mesmo que as partes não peçam na inicial e na contestação, o juiz obrigatoriamente, no dispositivo da sentença, ele tem que dispor sobre a sucumbência. Também, sobre juros legais e correção monetária, ele é obrigado a se manifestar. Claro que aqui não é em todos os casos, né? Só quando houver a necessidade de correção e atribuição de juros. Litigância de má-fé também não é obrigatório em todos os casos, mas pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, condenar na litigância de má-fé. Reexame necessário. O que é o reexame necessário? Em alguns casos, que eu já vou ler para vocês o 496, este processo ele vai obrigatoriamente ser reexaminado pelo órgão de jurisdição superior, independentemente se as partes vão recorrer ou não. Quais são os casos? Lá no 496, nós temos: está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença. Inciso 1. Proferida contra a União, Estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contra. Inciso 2. Que julgar procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Então, sempre contra, né? Então, nesses dois casos aqui, obrigatoriamente, o processo vai para reexame, independentemente, então, se as partes recorrem ou não. Só nesses casos, então, não é obrigatório em todos os casos, apenas nos casos do 496. Hipoteca judiciária. O que é a hipoteca judiciária? Eu vou lá no item seguinte, vou tratar especificamente dela. Ela não é obrigatória em todos os casos, mas naqueles casos de hipoteca judiciária, o juiz deverá se manifestar no dispositivo. Por fim, data e assinatura. Bem, os vícios da sentença é o item seguinte,
então, tratando de vícios externos e vícios internos da nossa sentença. Os vícios externos, então, são atos fora da sentença que poderão contaminar a minha sentença. Por exemplo, ocorre a nulidade do depoimento de uma testemunha, que era fundamento da minha sentença. Então, vejam, é um ato processual externo, lá da audiência, e ele vai acabar contaminando a minha sentença, tá? Mas ele é externo. Mas também podemos ter vícios internos da sentença, ou melhor, dentro da sentença. O que acontece? Temos 3 tipos: extra-petita, ultra-petita e citra-petita. No primeiro caso, extra-petita é quando o juiz ele julga fora do que foi pedido. Tá? Eu pedi dano material e o juiz simplesmente condena em dano material e moral. Então, na sentença, ele julga fora. Ou eu peço dano material e ele simplesmente condena em dano moral. No outro caso, da ultra-petita, é quando ele condena a mais, por exemplo. Então, ele julga mais do que foi pedido. Eu pedi a condenação em 100 mil, que era o valor da dívida, e o juiz simplesmente condena em 200 mil reais. No terceiro caso, que é a citra ou infrapetita, é quando o juiz julga menos. Voltando, por exemplo, da indenização, eu pedi dano material e dano moral, e o juiz simplesmente se pronuncia apenas sobre o dano material. Então, julgou menos do que foi pedido. Bem, nos casos, então, dos vícios internos, todos eles são corrigíveis por meio de recursos. Nos 2 primeiros, extra e ultra, eu vou usar o recurso da sentença, que é o recurso da apelação. No terceiro caso, que é menos, que é o citra-petita, antes da apelação, eu preciso usar do recurso de embargo de declaração, porque há uma omissão nessa sentença, nessa decisão, certo? E aí depois, dependendo do conteúdo da decisão dos embargos, eu poderei usar então a apelação, certo? Próximo item, sentença genérica e sentença condicional. A sentença genérica é possível, a sentença condicional jamais. A sentença genérica ela é permitida lá no 491. O 491 vai dizer que é possível que o juiz condene genericamente e que depois se liquide. Ele pode condenar a danos morais sem fixar o valor e depois se liquide. Nós vamos ver a sentença, mas ela é possível de existir, conforme está lá o 491. Já a sentença condicional jamais poderá acontecer. O que é possível? É possível a sentença resolver uma relação condicional lá do Código Civil, né? Que você já deve ter estudado 121 a 137 do Código Civil. Mas jamais o juiz vai proferir uma sentença condicionando. Se não chover, o réu será condenado a pagar 50 sacas de arroz. Então, não é possível, não há possibilidade de se estabelecer uma condição, né? O pedido não é certo e determinado, a sentença também tem que ser certa. Tá? Então, é impossível termos uma sentença condicional. Tá? O próximo item é a publicação e intimação, lá no 494. Vocês tenham bastante cuidado, porque são atos diferentes, publicação da sentença e intimação da sentença. O que é a publicação da sentença? É quando o juiz entrega a prestação jurisdicional, é quando ele publica. Intimação
é quando as partes tomam ciência desta sentença publicada. Algumas vezes há confusão. Quando? Quando na audiência de instrução e julgamento ele profere a sentença lá no final. Esses momentos, publicação e intimação, eles se confundem, porque se ele está proferindo a sentença, ele já está publicando e ao mesmo tempo, as partes e seus procuradores presentes já estão sendo intimados. Fato, direito superveniente. Então, é possível, está lá o 493, que o juiz leve em consideração o fato novo, direito superveniente, na hora de sentenciar. E aqui vem a hipoteca judiciária do 495. Ela é um efeito da sentença condenatória. E o 495, vamos pegar o código, dispõe: a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, veja, é um efeito da sentença condenatória. E se não constar nesses casos a menção à hipoteca judiciária, vai ter que ser feito recurso, embargos declaratórios, porque é omissão. Tá? Então, essa hipoteca judiciária, ela decorre da lei, tá lá o 495. Fazendo aqui um breve esclarecimento sobre hipoteca, tá? Facilitando a vida. O que é hipoteca? A hipoteca é um direito real de garantia. Ele recai sobre coisa alheia, vinculando um bem imóvel específico a uma obrigação. Nós temos 3 tipos de hipoteca. Nós temos a convencional, que é feita entre as partes, nós temos os casos legais lá do Código Civil, do 1489, e nós temos a hipoteca judicial, que é esta aqui do 495. Então, o que acontece? Essa sentença, eu vou levar a cópia dessa sentença até o registro de imóveis e vou deixar lá hipotecado judicialmente, por conta de cumprimento daquela sentença. Então, o que se estabelece aí? Um direito de preferência a receber um valor que eu tenho decidido a meu favor. Certo? Então, esse é o direito de preferência, vai constar ali no 495 do Código de Processo Civil. Outro item é a efetividade da tutela jurisdicional na espécie, 497 a 501. O que é isso? Esses dispositivos, eles existem para auxiliar na decisão, para que ela seja cumprida, ou seja, isto é, são medidas de execução indiretas ou de apoio ao requerimento das partes. Então, é uma tutela de conhecimento de efeito preponderantemente mandamental ou executivo lato sensu. Por exemplo, o juiz dá um prazo para o pagamento da dívida, que o réu foi condenado, sob pena de ser fechada a empresa, ou estabelece uma multa por atraso no pagamento. Então, são medidas possíveis, que estão lá do 497 a 501, que existem para dar efetividade a essa tutela jurisdicional estabelecida na decisão final. Último item sobre sentença é liquidação da sentença, 509 a 512. Vai haver a liquidação da sentença em alguns casos, ou seja, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida. Então, aí nós vamos precisar liquidar para conseguir cumprir esta sentença. Nós temos 2 tipos de liquidação de sentença: por arbitramento ou por procedimento. O inciso 1 do 509 dispõe sobre a liquidação por arbitramento. Ocorre quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. O 510 diz que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes
para apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial, lá que nós aprendemos no módulo anterior. Então, por exemplo, uma sentença que condene ao pagamento equivalente a um carro do ano de 1950, marca Ford, tal, especificado. Então, eu preciso arbitrar depois, porque eu preciso liquidar esta sentença, certo? No segundo caso, pelo procedimento comum, que é a liquidação da sentença por procedimento, está lá o inciso 2 do 509, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. O 511 dispõe a respeito que o juiz determinará a intimação do requerido na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados, a que estiver vinculado, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando a seguir no que couber disposto no livro 1 da parte especial deste Código. Vejam que, nesta liquidação por procedimento comum, haverá intimação, porque já está na relação processual, né, o requerido, mas os efeitos eles se equiparam. Né? A contestação pode gerar revelia. E um exemplo de liquidação da sentença por procedimento comum, eu mencionei na aula anterior, uma condenação em danos morais, só que o juiz não fixa o valor. Então, o que acontece? Toda essa parte de apuração do dano moral acontece na liquidação da sentença. Né? Inclusive, vai gerar uma decisão, e vai ser uma decisão interlocutória de mérito, passível de agravo de instrumento. Então, são esses dois tipos de liquidação previstos no Código, em que alguns casos, então, serão necessários para podermos cumprir com a sentença. Ainda um item sobre a liquidação da sentença é a possibilidade de termos uma liquidação provisória. Eu não sei se vocês imaginaram na liquidação de sentença, nós já temos uma coisa julgada, então nós já temos a definição, né, a autoridade da coisa julgada, eu simplesmente vou liquidar a sentença para cumprimento. Mas eu também posso fazer uma liquidação provisória, ou seja, pendente ainda o processo, não há ainda coisa julgada, está lá o 512. Ó, a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, por isso que ela é provisória. Ela se processa em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias de peças processuais pertinentes. Então, é possível a liquidação provisória. É provisória por quê? Porque ainda não transitou em julgado. Pendente recurso, não há. A sentença não se torna, então, definitiva, né, com a autoridade da coisa julgada material. Terminando os itens da sentença, eu trouxe aqui para vocês uma estrutura de sentença. Não chega a ser um modelo, mas uma estrutura de acordo com aqueles elementos que nós vimos. Até porque vocês, nesse bimestre, vão fazer uma sentença. Então, a avaliação final vai ser uma sentença. Notem ali que é necessário identificar o número do processo, a ação, o autor e o réu. E aí vem aquela estrutura de elementos da sentença: relatório, fundamentação e dispositivo. O número 1, relatório, pode-se colocar assim, desta forma, número 1, relatório. E aí, então, vir a síntese da inicial, da contestação, dos principais atos ocorridos naquele processo. Ao término, o juiz costuma colocar que os autos vieram concluídos para a sentença, e o relatório passa a decidir, porque o item 2, que é a fundamentação, vão vir os motivos da decisão dele. E ele tem que enfrentar as questões preliminares, bem como o mérito, seja de forma indireta ou de forma direta, conforme as partes trouxeram os fatos lá na inicial
na contestação. O item 3, dispositivo, então a parte final, né, é a parte que sofre os efeitos da coisa julgada, onde consta o quê? O julgamento, a procedência, a improcedência, o valor, a questão dos juros, a questão da correção monetária, a sucumbência, dentre aqueles outros itens, né, que dependendo do caso, pode ser necessário tratar da hipoteca judicial, do reexame necessário e assim por diante. Tá bem? E falando em dispositivo, falamos em coisa julgada. Então, é o nosso último item do procedimento comum, nosso último item do bimestre, nosso último item do semestre, coisa julgada, artigos 502 a 508 do Código de Processo Civil. Instituto cuja função é de proteger ou estender os efeitos da sentença ou da decisão interlocutória de mérito indefinidamente para o futuro. Assim, a coisa julgada, ela pretende zelar pela segurança extrínseca das relações jurídicas, de certo modo em complementação ao Instituto da Preclusão, cuja função primordial é garantir a segurança intrínseca do processo, pois a preclusão, assegura a irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. Notem que a coisa julgada, ela não é apenas um efeito da sentença ou da decisão interlocutória de mérito, mas uma qualidade que se agrega aos efeitos da sentença ou da decisão interlocutória de mérito. Então, nós temos dois tipos de coisa julgada. Nós temos a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, ela tem a qualidade da irrecorribilidade e a material da imutabilidade. O próximo item trata dos limites da coisa julgada. E agora eu falo de limites da coisa julgada material. Objetivos e subjetivos. Os objetivos dizem respeito ao o que da decisão tem esta qualidade de coisa julgada. Eu já falei anteriormente que é o dispositivo que está contida a coisa julgada. É no dispositivo que está contida a coisa julgada. Então, os fatos, a motivação, a verdade dos fatos não vão ter a qualidade da coisa julgada. 504, 505, 507 vão elucidar essa questão que eu acabei de mencionar. Os limites subjetivos dizem respeito a quem sofre os efeitos da coisa julgada. Está lá o 506 dispondo que somente as partes, autor e réu, é que vão sofrer os efeitos da qualidade da coisa julgada. Por fim, eficácia preclusiva da autoridade da coisa julgada, está lá o artigo 508, dispondo que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Quando vocês fizeram a inicial, quando vocês contestaram, vocês estudaram que nós devemos alegar todos os fatos que dão origem à minha causa de pedido na inicial e todos os fundamentos da defesa na contestação, sob pena de preclusão. E está aqui, então, a eficácia preclusiva da autoridade da coisa julgada para nós pensarmos essa afirmação que lá na inicial e lá na contestação eu fiz para vocês. Notem que, se vocês estão interpondo uma ação de despejo, por exemplo, e nós tínhamos como fundamento para o despejo a falta de pagamento e a sublocação não autorizada, porém, só foi colocado um deles, então só uma causa de pedido, que seria a falta de pagamento. O réu vai lá e paga, não vai ser despejado. E se eu ingressar novamente com ação de despejo, agora, sob o outro fundamento,
certamente o réu vai alegar a coisa julgada com base no 508 e o juiz vai acolher, e com isso eu não terei uma decisão favorável ao meu cliente. Portanto, todas as causas de pedir, todos os fatos que dão origem à minha causa de pedir, eu devo alegar junto da inicial. Assim como o réu deverá alegar todos os fundamentos da defesa, todos os fatos que vão dar origem ao fundamento da sua defesa, sob pena de incidir o artigo 508 do Código de Processo Civil. Concluindo a matéria do módulo 2, concluindo o segundo bimestre e a unidade de procedimento comum, voltamos aqui com a ordem dos atos processuais, colocando no finalzinho a coisa julgada. Então, com a ocorrência da coisa julgada formal e da coisa julgada material, nós teremos o trânsito em julgado, nós teremos a imutabilidade daquela decisão.